Então, voltando no Fornell Larker, eu vou marcar agora, usar essa regra aqui, né? As correlações têm que ser menores do que a raiz do AVE. Então, ó, aqui 69, o que está na coluna tem que ser menor que 69. Mas você já repara que tem um 749 aqui, ó, que é maior. Então, eu estou com um problema de validade discriminante. O que significa isso? Será que eu tenho dois construtos, mesmo imagem e qualidade? Ou será que é uma bolinha só? Eu deveria juntar elas numa bola só. Tá? Então, eu não estou tendo validade discriminante. Aqui, o que fica incoerente? É como se fosse assim, olhando esse exemplo do vídeo anterior, se essa relação é muito alta, o que fica estranho? Você fala, pô, esses itens a gente criou ele no questionário para medir imagem. Como é que a imagem pode ter relação com alguma outra coisa maior do que com os itens que a gente criou para medir ela? Quer dizer, isso que fica incoerente, né? Você fala, pô, não é possível, né? Que é a mesma coisa, dizer, esses três itens eles foram criados especificamente para medir a expectativa. Agora, como é que. Então, quer dizer, essa relação tem que ser super forte. Agora, como é que pode a expectativa de uma relação maior com outra coisa que não é ela própria? Né? Então, essa que é a incoerência aqui. Né? Então, esse 749 tá com problema aqui. E aqui tem o 693, que vamos dizer que é um empate técnico, né? Também que não está dando também. Tá? Então, olhei a primeira coluna. A segunda coluna, eu olho tanto na coluna como na linha. Então, aqui 71, na linha, ele é maior. Na coluna, ele ainda é maior. Tá? 69, ó, na linha ele é maior, na coluna também. 75. Aqui praticamente deu um empate técnico também, né? Você vê que está dando a diferença aqui de centésimo, né? 7,4 para 7,5, né? Mas já estava marcado. Na coluna tem um 795 aqui, ó, tá? Então eu vou pegar só a formatação, também é problema. Se a gente olhar, quais são os construtos que estão dando problema? É qualidade, satisfação e imagem. Quer dizer, esses três construtos estão embolados aí, né? Será que são três ou será que é um só, né? O 1 aqui é maior que todo mundo e 83 na linha e na coluna ele passou. Então, estou com problema nesses três construtos. Problema de quê? De validade discriminante. Né? Essas outras medidas que estão aqui embaixo, essas três são medidas de confiabilidade. Então, o critério que a gente usa aqui é que fosse maior ou igual a 0,7. Tá? Para essas três. E, bom, eu tenho que consertar de qualquer jeito, né? Então, aqui, Ctrl C. E aqui, marco 0,5. Tá? Então, em geral, o alfa de Cromba, em geral, a gente não usa ele quando fala de PLS ou equação estrutural, porque ele supõe que você vai usar uma escala somada. Então, eu pego, em vez de usar a equação estrutural, em vez de usar e calcular as cargas e tal, eu faria simplesmente uma média simples aqui, e o que der, eu uso como regressão depois. Tá? Então, por conta disso, em geral, a gente não usaria o alfa de Cromba. Mas também tem outros autores que vão dizer o seguinte, que é legal você colocar no artigo para comparar com os estudos anteriores e tal. Tá? Então, vou deixar aí como opção. Você vê que teria que estar acima de 0,7, você vê que aqui tem dois que não está atendendo, inclusive o Smart PS já assinala com vermelhinho. Tá? O que mais? Aqui tem outras duas medidas de confiabilidade composta. Tá? Então, em geral, as medidas que a gente mais usa aí são essas duas de baixo aqui. Tá? Mas é bom saber o que está vermelhinho que é algum problema. Então, eu tenho três coisas para analisar. Então, o AVE é o que a gente chama de validade convergente. Convergente em que sentido? Deixa eu voltar lá na figurinha. Eu tenho três medidas que medem a expectativa. Então, se as três medem a mesma coisa, elas deveriam convergir, no sentido de elas terem correlação alta entre si, né, de carga fatorial ser alta. Tá? Então, essa é dele convergência. E o discriminante é no sentido de ter alguma correlação, mas de não ser tão alta, de elas serem diferentes, né? De medirem construtos diferentes. Tá? Então, aqui é a validade convergente. O Fornell e Larker que a gente viu aqui na diagonal é a validade discriminante. E essas outras três medidas são medidas de confiabilidade. Confiabilidade. Tá? Então, são três medidas. Tá? Então, por enquanto, a gente já viu que a confiabilidade aqui, aliás, a validade convergente, até que a gente falou, pô, eu não tenho grandes motivos para deletar item, né? Apesar de ter dado 47,8 e 48 aqui. Tá? Do ponto de vista de confiabilidade, esse aqui, o Rho C, até que está passando, todo mundo 0,07, só que quando eu pego as outras medidas tem construto com problema. E quando eu olho a validade discriminante, tem três construtos com problema. Tá?
Eu vou parar aqui para o vídeo não ficar grande, mas na próxima rodada a gente vai trazer para cá as cargas cruzadas, para ver o que está acontecendo.